Mano, o anime já começa o seguinte: o nosso prota se perguntando de onde vinha aquele barulho, porque ele tava com os olhos fechados e tava ouvindo um barulho que parecia de algum videogame. E uma garota perguntando se ele era um humano, porque acreditava que na verdade ele não era um humano, e sim uma carne em formato de gente que havia dropado de um slime quando ela foi matá-lo. Mas nosso prota já acorda e manda a garota esperar, que bastava olhar pra ele e ver que realmente era um humano. Mas aí a garota fica toda confusa se perguntando por que um slime havia dropado um humano. Nosso prota não entende sobre o que ela tá falando e os dois ficam se olhando, um perdido mais que o outro. Então a garota explica que os slimes normalmente dropam broto de feijões, mas o nosso prota, meio perdido ainda do que ela tá falando, continua sem entender. Então ela pede pra ele esperar um pouquinho e mostra pra ele como funciona. De repente aparece um slime, ela parte pra cima dele com sua marreta, mas erra o slime. E aí ela acaba recebendo o dano do slime, mas ela mostra ao nosso prota que está bem e desce uma marretada no slime. Nosso prota fica surpreso que realmente havia dropado um broto de feijão de um slime. A garota começa a explicar que os slimes de level 1 de Telelu, que é o nome daquela dungeon, dropam brotos de feijões. E todo mundo sabe disso, mas como o nosso prota não é desse mundo, continua totalmente perdido e sem entender nada. Então o nosso prota começa a perguntar pra ela se os brotos de feijões eram feitos dessa forma, e ela fala pra ele que na verdade tudo é feito assim, e que nesse mundo tudo é dropado de monstros em masmorras, e pergunta novamente a ele se realmente não sabia disso. Depois eles continuam andando mais um pouco, e ele vê ela matando outro slime e pergunta pra ela se ela não vai matar outra coisa além de slimes, mas ela diz que no primeiro andar de Telelu só tem slimes e que continua no primeiro andar por ser fraco, mas nosso prota olha pra ela de um jeito tipo, mas você não é fraco. E aí ela explica pra ele então que se talvez upar um pouco mais do seu nível, consiga ir ao segundo ou terceiro andar. Ele fica surpreso sobre ela ter falado de nível e pergunta se realmente existia isso de nível. Então ela o leva até em um quadro de status e mostra os seus status a ele. A garota tem uns seus status um pouco baixo, mas que seu ponto forte parecia ser a sua força. Depois nosso prota nota que havia mais uma página de seus status e que lá seriam os de ranks de drop. Então ela explica que quanto mais alto for o rank, mais fácil fica de dropar as coisas, ou que aumenta a quantidade em que dropa. No entanto, os ranks de drop dela eram totalmente baixos, mas nosso prota vai lá dar uma conferida nos status dele agora. Ao tocar o quadro de status, ele nota que seu nível é 1 e que todos os seus status têm os ranks mais baixos possíveis. Mas quando ele vai dar uma olhada no seu rank de drops, todos eles estavam no rank S. Só que a garota fala que rank S é ruim, mas nosso prota fica sem entender então, pois deveria ser o rank mais alto. Pra confirmar isso então, ele resolve testar. Como ele não tinha nenhum tipo de arma, a garota empresta seu Mjolnir pra ele, marretão, né? Mas é muito pesado pro nosso prota. Aí então, ela empresta uma lança de bambu pra ele, que agora é hora de testar e ver se realmente rank S é baixo. Então ele pega a lança de bambu e parte pra cima de um slime e consegue o derrotar. Ao derrotar o slime, percebe que dropou muito mais broto de feijão do que a garota havia dropado. A garota fica totalmente de boca aberta, pois estava há 2 anos já no primeiro andar e nunca havia visto dropar tanto broto de uma vez. Nosso prota confirma que realmente rank S é melhor do que rank A e pergunta se ela já havia visto alguém em algum outro lugar com rank S, mas ela fala que não, nunca havia visto. E aí a barriga do nosso prota começa a dar aquela roncada e a menina convida ele então para bater um rango. Ela faz uma sopa de broto de feijão pros dois e o nosso prota começa a chorar de repente. A garota espantada pergunta se a comida estava tão ruim ao ponto dele chorar, mas ele explica pra ela então que na verdade não era isso, que tava muito boa, mas estava chorando por fazia muito tempo em que não comia uma comida quente e ao lado de alguém. Então aí começa a passar o flashback de como que era a vida do nosso prota antes de ir pra esse novo mundo, e é nos mostrado que ele saía cedo de casa, trabalhava até muito tarde pra não receber nada, comia comida gelada que comprava de uma lojinha, e aí depois de um tempo acabou sendo internado por estar doente, mas teve alta, e aí ele voltou ao trabalho pra fazer mais hora extra. Perdeu o último trem num dia pra ir embora e decidiu tirar um cochilo na mesa. E aí a última coisa que ele lembrava era de ser ainda dropado de um slime. Mas aí ele começa a pensar e ver que nada disso valeu a pena, que foram dias péssimos. Mas aí a nossa garota dá um abraço nele e diz a ele que todos os esforços de alguém sempre será recompensado, sendo ele cedo ou tarde, no final é recompensado. Depois de muito chororô, ele agradece ela e diz que precisava de procurar um lugar pra ficar agora. Ela o informa que tinha uma cidade logo na saída da dungeon e que poderia procurar
procurar por uma pousada lá. Ela fala que também dormiria daqui a pouco. Aí ele pergunta pra ela se dormiria ali na dungeon. E ela diz que sim, como sua taxa de drop é muito baixa, ela não ganha muito. E que seu sonho era um dia poder comprar um apartamento. Então nosso prota pega suas coisas pra ir embora e finalmente ele se toca e pergunta o nome dela. Ela se chama Emilia Brown e ele se chama Sato Ryota. Ryota então sai da dungeon e vai até a cidade pra ver como era, assim como a Emilia tinha lhe falado, e começa a descobrir que o nome da moeda daquele mundo se chamava Pilo. Depois de alguns dias, ele pega a Emilia e chama e leva ela até alguma casa e fala que alugou ela após ter trabalhado 3 dias nas dungeons. Então ele pega a chave e entrega pra Emilia e diz que a casa agora é dela. Ela fala que não pode aceitar, mas ele insiste e fala que pagará todo o aluguel dali pra frente e que ela não precisava se preocupar com nada, que era um agradecimento pela sopa. Ela fica totalmente feliz com ele ter comprado a casa pra ela. Aí ela, emocionada então, fala que vai fazer sopa sempre agora e o chama pra comer junto. Ryota fica meio sem graça então e na verdade percebe que ela o chamou pra morar juntos. Cortando pra próxima cena, Ryota vai até algum lugar pra vender seus brotos de feijão e lá fala com Erza. Ele fala com ela que irá tentar ir até o segundo andar e ela o avisa que os monstros do segundo andar dropam cenouras, que é mais valioso do que os brotos de feijão. Ela o informa que surgiu uma nova dungeon e Ryota pergunta pra ela então se dungeons aparece e ela diz que sim, de vez em quando. E aí ela começa a conversar com ele e fala que a nova dungeon se chama Neon Neon, mas que ninguém sabia o que realmente dropava lá e que os Neptunos estavam investigando pra saber. Ryota então pergunta pra ela quem são esses Neptunos e Erza diz que eles são uma organização mais forte de Sekro. Os dois já estavam conversando há bastante tempo então e Ryota percebe que outras pessoas estavam na fila já ficando bravo pela demora. Então Ryota pede e fala pra Erza que irá embora já. Erza então comenta com eles que abriu um novo bar na esquina e que podem servir cervejas boas e o chama pra sair. Mas nosso prota é todo besta e recusa a Erza, dando uma desculpa e dá um fora na menina. Chegando em sua casa à noite então, já é recebido por Emilia e ele repara que a casa agora tá bem mais bonito, que antes parecia um barraco caindo aos pedaços e agora tá totalmente limpinho. E aí ela responde então que nunca havia limpado uma casa e que acabou se empolgando um pouco. Depois Ryota comenta então com ela sobre a nova dungeon ter surgido e ela diz que já ficou sabendo, mas que parece que a dungeon não dropava nada e que era ruim. Ryota então fica curioso sobre isso, pois em um mundo onde tudo dropa de dungeons, não parecia ser certo ali. Então vai lá dar uma investigada. Aí os dois resolvem então ir pra dungeon e chegando lá ela tava totalmente vazia, não tinha ninguém por perto. Até que apareceram alguns monstros caveira atacando Ryota e por algum milagre, mesmo ele sendo tão fraco, consegue os derrotar. Aí ao derrotar um monstro, dropa uma espécie de uma semente que brilhava. Mas então acontecia algo que mudaria toda a situação do nosso prota. A semente aumentava seus status de vida e derrotando muito desses monstros então, e pegando vários dessas sementes, ele chega no rank S em seus status de vida, o que o deixa boladão agora, o que aguenta muito mais porrada do que já aguentava. Mas apesar de seu status de vida ter aumentado para rank S, Ryota continua sendo nível 1. Depois no outro dia, Ryota vai até o segundo andar da dungeon de Telulu agora, que logo de cara já encontra um slime bem diferente dos que ele encontrava antes, e que acaba o acertando. Mas agora, como ele tem seus status de vida bem altos, acaba nem sentindo dor quando foi atacado pelo slime. Então ele logamente pega sua lança e já o derrota. O slime acaba dropando algo que realmente é diferente, uma cenoura, assim como Erza já tinha te avisado. Vindo outro slime então já pra atacar ele, aparece de repente então um grupo de aventureiros que acaba derrotando, mas eles dão de frente com o Ryota e já logo começa a tirar sarro com a cara dele, quando conferem seu status e vê que ele era level 1. Pra alguém que tá no segundo andar é muito baixo, e aí então eles pegam e vão embora. Até que de repente do nada aparece uma mina coelho, dá um tapa na cabeça de Ryota e fala que odeia nível baixo. Ele fica sem entender o porquê a garota coelho bateu nele, aí ela pega e vira as costas e vai embora. Voltando novamente pra sua casa então, Ryota pega algumas das cenouras que dropou dos monstros e dá a Emilia pra que eles possam comer à noite. Alguém de repente bate em sua porta, só que é a pessoa que ele menos esperava, a mina coelho de novo, que do nada novamente já dá um tapão na cara dele e fala que odeia nível baixo. Ryota fala pra ela então que não precisava de vir em sua casa só pra dizer isso, mas como essa mina coelho é toda estranha, ela começa a ficar envergonhada do nada e pega e vira e fala pro Ryota que o ama. E esse foi o primeiro episódio desse anime. Cara, se você já gostou, já deixa aí o seu like, já deixa seu comentário e comenta aí se você quer uma parte 2 desse anime. E comenta também algum outro anime que você queira que traga aqui, que eu vou estar dando sim uma olhada e fazendo o possível aqui no canal, tá bom? Então deixa aí nos comentários já, curte, comenta, compartilha com os amigos e é isso. Até o próximo vídeo e fui!